E sétimos anos, todos bem? Nossa aula de hoje ela terá um formato um pouquinho diferenciado, porque eu necessito de mostrar para vocês algumas imagens. Por isso, a gente vai fazer nesse formato para que vocês possam visualizar melhor aquilo que nós estaremos discutindo. Nas últimas semanas, nós temos visto e estudado os textos jornalísticos, entre eles a notícia e a reportagem. Esses dois tipos de textos, a gente tem pontuado as diferenças, as características, nós temos destacado a estrutura que compõe cada um desses textos. E na aula de hoje, nós vamos observar alguns recursos visuais que podem ser usados na produção desses tipos de textos. Geralmente, quando a gente observa, quando a gente analisa uma notícia, uma reportagem, ou quando a gente ouve alguma referência a esse tipo de texto, a gente logo pensa nos chamados recursos verbais, ou seja, o texto escrito. Então, para início de conversa, eu vou pedir para que vocês deem uma pausa no vídeo, peguem a apostila de vocês, volume 2, porque a nossa aula de hoje se encontra na página 24, ok? Quando a gente fala dos chamados recursos verbais, nós estamos trabalhando recursos que aparecem dentro do chamado texto verbal, ou seja, o texto escrito. E o que nós consideramos como recursos verbais? Tudo aquilo que utiliza letras, números, palavras. Por exemplo, numa notícia ou numa reportagem, o título, o subtítulo, o corpo do texto, que são os parágrafos, as legendas que aparecem abaixo das imagens, as tabelas e gráficos. E o que nós consideramos como textos não verbais? Fotografias, esboços, imagens no geral, desenhos, rascunhos, são considerados textos não verbais. E aí eu quero observar com vocês que dentro dos recursos verbais nós colocamos tabelas e gráficos, que são os recursos que nós estaremos estudando hoje. Vale destacar que as tabelas e gráficos misturam os recursos verbais e não verbais. Por meio da visualização, ou seja, da imagem que é feita ali, tanto no gráfico quanto na tabela, nós utilizamos os recursos verbais também, as palavras, os números, para fazer com que o leitor tenha uma melhor visualização da ideia, daquilo que está sendo demonstrado. Então, no geral, a gente sabe que o objetivo da notícia e da reportagem é expor informações ao leitor. Isso por meio do texto verbal, ou seja, a informação ela é passada por meio da escrita, por meio da fala. Entretanto, alguns recursos podem auxiliar o leitor a interpretar melhor, a entender melhor aquilo que o repórter, aquilo que o jornalista está querendo mostrar. Por exemplo, eu quero demonstrar que há uma quantidade de pessoas que estão recebendo uma ajuda do governo. E aí eu posso dizer tantos por cento da população. Eu posso dizer 20 mil pessoas. Mas eu posso também pegar esses números e mostrar em um gráfico, em uma tabela. Porque quando eu coloco tantos por cento, eu faço com que o leitor faça a interpretação de uma quantidade X, aquela parcela. E quando você faz o desenho, quando você usa uma imagem, a visualização ela é muito mais rápida. Então, o que nós vamos estar fazendo hoje é observando como que uma notícia, como que uma informação dentro de uma notícia ou de uma reportagem, ela pode chegar mais rapidamente ao ouvinte, ao leitor, quando nós utilizamos esses recursos, como o gráfico e a tabela. E aí, para a gente estar iniciando, lá na página 24 da apostila de vocês, nós temos um textinho lá no final que diz assim: os refugiados reconhecidos em 2016 são em sua maior parte da Síria, 326, República Democrática do Congo, 189, Paquistão, 98, Palestina, 57 e Angola, 26. Observem que nós temos um texto verbal com as informações aí. E o que nós vamos estar fazendo agora? Nós vamos pegar esse texto e vamos colocar as informações dentro de uma tabela. Observem que eu fiz uma tabela aqui com duas colunas, porque o que nós temos do texto retirado aqui em cima são os países e a quantidade de pessoas que veio de cada país. Portanto, eu usei duas colunas. Eu usei 5 linhas porque eu tenho 5 países representados. Então, nós colocamos um título, que é uma sugestão, Já que o texto fala do número de refugiados reconhecidos, então nós colocamos aqui, refugiados reconhecidos no Brasil em 2016. E aí nós listamos por país
a quantidade. Observem como que a visualização ela é muito mais rápida. A gente consegue sim entender esse parágrafo aqui em cima. Mas, geralmente, quando você tem pressa de fazer a leitura, você só parte para o seguinte análise. Parte da Síria, República Dominicana, Democrática, perdão, do Congo, Paquistão, Palestina. E o que você faz? Você nem lê o que está entre parênteses. Então, quando você transporta esses dados, essas informações para uma tabela, a visualização ela é mais rápida. E aí, automaticamente, a análise da tabela faz com que você comece a ler o país e os dados colocados sobre esse país. Além da tabela, a gente pode utilizar ainda um outro recurso que é o gráfico, que também chama a atenção do leitor. E para a gente entender aí como vai funcionar, né, o uso do gráfico, nós vamos lembrar que o gráfico ele vai variar de acordo com a informação que eu quero passar. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos de gráficos. Nós temos os gráficos de barras, né, que podem estar tanto na vertical quanto na horizontal. Nós temos os chamados gráficos de pizzas, que trabalham com a porcentagem. E nós temos o gráfico de linha. Esse gráfico aqui ele é bem conhecido da gente, porque ultimamente a gente tem visto bastante na televisão, né, mostrando sobre a curva, né, o aumento aí dos números de casos de Covid. Então, esse gráfico de linha ele tem sido bastante utilizado. Então, de acordo com aquilo que nós queremos demonstrar, de acordo com as informações que queremos passar, nós vamos selecionar o gráfico que vai nos atender. No caso, e aí eu vou voltar um pouquinho aqui, como nós estamos trabalhando com a questão da tabela, né, que foi retirada, né, as informações foram retiradas do parágrafo anterior, e eu tenho países e números. O gráfico mais indicado para a gente seriam esses dois aqui, né? Seria o gráfico de barras. E aí o que eu quero chamar a atenção de vocês é que quando nós trabalhamos com a tabela, eu coloco o número exato. Observem aqui, ó, Síria, 326. República Democrática do Congo, 189. Quando a gente trabalha com um gráfico, e aí eu quero que vocês observem esse gráfico do nosso lado esquerdo, nós não temos um número exato, vocês estão vendo? 200, 400, 600, eu tenho um número aproximado. Então, é interessante a gente destacar aí. Aqui não, nesse outro gráfico de expectativa de vida, nós já colocamos um número mais ou menos aproximado, né? E partindo disso aí, a próxima questão pedia para que a gente utilizasse o gráfico de barras para, a partir das informações da tabela, mostrar como que isso pode ser passado para o leitor. Então, nós temos aqui, ó, o gráfico de barras, nós colocamos novamente os países, e a partir dos países, nós vamos colocando as informações sobre a quantidade de pessoas que são considerados refugiados desses países. Mas observem o que eu já havia destacado com vocês, nós não temos um número exato. Na Síria, nós temos 326, e observem que aqui a barra subiu, ficando entre 300 e 350. Observem que nós utilizamos o mesmo título, né? Notem aí que nós utilizamos o mesmo título, Refugiados Reconhecidos no Brasil. O que nós fizemos foi mostrar as informações de forma diferente. E aí, para a gente continuar, eu coloquei os gráficos. O gráfico, né? E a tabela, os dois elementos aqui, um do lado do outro, para a gente poder estar analisando. Se eu perguntasse para vocês, qual deles chamou mais sua atenção? Tenho certeza que o gráfico. Por quê? Por causa dessa questão da coluna que subiu. Então, você bate o olho e diz, nossa, tem muito mais refugiados da Síria do que da Angola. Quando você olha a tabela, você tem que parar, mesmo que está na ordem, né, decrescente aí, mas você precisa parar e observar número por número. Aqui você nem precisa olhar os números. No gráfico, você já olha exatamente a imagem. Então, a primeira pergunta, ela diz assim, o que a tabela e o gráfico têm em comum? Se a gente observar, eles trazem as mesmas informações. É isso que eles possuem em comum. Quanto à visualização das informações, qual a vantagem do gráfico em comparação com a tabela? É o que a gente acabou de colocar. A visualização do gráfico ela é mais rápida. Ela faz com que você observe pela imagem a diferença ali, a quantidade de coisas, de dados, de informações que nós estamos querendo mostrar. E qual é a desvantagem do gráfico? O gráfico ele não trabalha com um número exato, lembra que a gente já tinha colocado. O gráfico ele trabalha com um número entre 1 e outro, ou seja, entre 300 e 350, um número aproximado. Como as tabelas podem nos auxiliar na construção do gráfico? Isso aí é algo interessante, porque observem que nós fizemos o seguinte trabalho, nós tínhamos um parágrafo, do parágrafo nós fomos para a tabela, da tabela nós chegamos ao gráfico.
E como que um foi auxiliando o outro? A tabela ela nos trouxe os números exatos, a visualização rápida, que vai ficar mais rápida ainda, vamos dizer assim, que vai ficar mais interessante ainda quando passado para o gráfico. Isso significa que é interessante a gente observar que a organização da tabela nos auxilia na construção do gráfico. Ou seja, a tabela permite uma visualização que vai se tornar melhor explicada dentro do gráfico. Então, a gente aconselha que toda vez que formos construir um gráfico, que a gente elabore antes uma tabelinha, porque ela vai nos direcionar para aquilo que precisamos mostrar. Ok? Com relação ao conteúdo do gráfico, e vamos voltar aqui ao nosso gráfico. Qual é o objetivo do gráfico? Como o próprio título já diz, o gráfico vai demonstrar o quê? O número de refugiados reconhecidos no Brasil em 2016. Esse é o objetivo do gráfico. Qual é o país de procedência do maior grupo de refugiados conhecidos? Observem que agora nós passamos para análise. Então, o maior grupo está onde? Na Síria. Isso é visivelmente fácil de ser compreendido. Qual a procedência do grupo com menor número de refugiados? Angola. Então, observem que o gráfico ele nos direciona rapidamente para a resposta, nos leva a entender rapidamente aquilo que está querendo ser mostrado. Quando você bate o olho no gráfico, você já vê qual é o maior, qual é o menor. E aí o gráfico, como ele trouxe essas informações bem detalhadas, ele também merece, né, e também pode ser melhor explicado. E aí na questão 3, nós temos o seguinte. A partir das informações que nós colocamos nos gráficos e nas tabelas, nós vamos pegar aquele parágrafo inicial, que é esse aqui, que nos trouxe as informações anteriores, e vamos aumentar o nosso nível de conhecimento, ou seja, nós vamos destrinchar, explicar, melhorar as informações no parágrafo. Então, voltando um pouquinho, se nós vimos que na Síria nós temos o maior número e Angola o menor número de representantes, né, de refugiados, olha como que nós podemos transformar esse parágrafo. Ao invés de só colocar que os refugiados reconhecidos em 2016 são em maior parte da Síria, nós já fizemos a seguinte afirmação. A Síria é o país com o maior número de refugiados reconhecidos em 2016. Foram 326. Essa informação eu tirei daqui, ó. Já Angola teve 26 reconhecimentos. Peguei a informação. Então, eu já mostrei a análise do gráfico, que é o que nós vimos anteriormente, do maior para o menor. Outros países cujos refugiados foram reconhecidos nesse mesmo ano são República Democrática do Congo, Paquistão e Palestina. Ou seja, quando você pega as informações e as coloca dentro de um gráfico ou de uma tabela, além de melhorar a visualização, você faz com que o leitor tenha mais informações. Você faz com que o leitor compreenda melhor aquilo que está sendo demonstrado. Então, pessoal, tanto a tabela quanto o gráfico, eles não são recursos obrigatórios em uma notícia ou em uma reportagem. Entretanto, espero que tenha ficado bem claro para vocês como que, quando eles são utilizados, eles facilitam a compreensão do leitor. Eles fazem com que o leitor tenha mais informações e até mesmo desperte a curiosidade do leitor por meio dessas imagens que foram demonstradas ali. Ok? Espero que tenha ficado bem claro. É apenas um recurso a mais que a gente vai estar analisando quando nós passarmos a compreensão, né, continuarmos, na verdade, a compreensão desses tipos de textos jornalísticos. Certo? Qualquer dúvida é só anotar, tá? Beijinhos e até a próxima!